Bem-vindos à nossa nova disciplina Manejo da Fauna Silvestre. Iremos conhecer o conceito do manejo da fauna silvestre, o conceito de animais silvestres, o conceito de animais silvestres exóticos, de animais domesticados, porque existem diferenças, e quais são as causas da extinção de algumas espécies. O manejo da fauna silvestre ele é um conjunto de técnicas que permitem o aproveitamento de uma forma sustentável e a conservação das faunas silvestres. É uma ciência aplicada que se apoia na ecologia, zoologia, botânica, etologia, geografia, ciência do solo, da zootecnia e da medicina veterinária. Hoje, o manejo da fauna silvestre ele é muito importante para a preservação de diversas espécies, pois a gente pode observar, que quando a gente vai procurar, existem muitas espécies já extintas e outras entrando no estágio de extinção. Então, o manejo da fauna silvestre é de preservar essas espécies, pois nós sabemos que cada espécie ele é importante na natureza. Cada um tem uma função. Então, o manejo ele vem para o estudo, do conhecimento das espécies, dos seus hábitos, tanto comportamentais como alimentares. Para o quê? Para aprendermos mais e assim realizar com que esses animais tenham mais condições de sobrevivência e trabalhar com eles para que possam ser colocados de volta na natureza. Para a finalidade de manejo, tanto em cativeiro como em vida livre, as diferentes espécies animais elas são classificadas pelos órgãos reguladores em animais silvestres ou selvagem e nativo, animais silvestre ou selvagem exótico e animal doméstico. Então a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses conceitos. Animais silvestres ou selvagem nativo são aqueles que pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham sua vida ou parte nela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro e suas águas. Então, são aqueles animais que são originários daquela região. Vamos botar assim um exemplo do nosso aqui, o cardo tamanduá-bandeira. Eu sei que ele também vai existir em outras regiões, mas digamos que ele é só daqui. Então, ele é um animal silvestre nativo, porque ele é da nossa região norte. E aqui vamos ter exemplos dos animais silvestres nativos: mico, morcego, coati, onça, tamanduá, a ema, papagaio, a arara, o canário da terra, tico-tico, galo da campina, teiu, jiboia, jacaré, jabuti, tartaruga da Amazônia, abelha sem ferrão, vespa, borboleta, aranha e outros. Então esses animais, eles são o quê? São nativos, eles são pertencentes à nossa região. Você não vai encontrar essas espécies em outros países, Então eles são o quê? Originários daqui da região. Então, animais originários do Brasil e não de outros países. Então, esses são os nossos animais silvestres, selvagens, nativos. Nós vamos ter os animais silvestres ou selvagens exóticos. São aqueles cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro. Outras espécies consideradas exóticas são aquelas que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas e que têm entrado espontaneamente em território brasileiro. Então, se a gente vai ver um animal, por exemplo, um leão, ele é um animal silvestre ou selvagem exótico, ele não pertence à nossa região, ao nosso país. Eles estão aqui, eles foram introduzidos através pelo tráfico ou resgataram de outro local e trouxeram para cá, como a gente vai ver nos zoológicos, Tem leões não são pertencentes ao Brasil,
Então, são animais exóticos, silvestres exóticos, que foram introduzidos. E vamos ter aqueles que entraram aqui no país, digamos, espontaneamente. Vamos supor assim, uma baleia, exemplos, uma baleia azul, ela não aparece no Brasil, mas por alguma eventualidade elas vieram e apareceram aqui no Brasil. Que a gente sempre vai ver, né? Animais que não são do nosso país aparecerem. Então esses aqui são os animais silvestres exóticos. Um exemplo, como eu falei, tem o leão, a zebra, elefante, o urso, o ferret, a lebre europeia, javali, crocodilo do Nilo, naja, tartaruga de orelha vermelha, cacatua, entre outros. Então esses animais a gente só vai ver o quê? Através, que foram trazidos, né? Talvez pelo tráfico, ou então para colecionadores, que ocorre muito disso. Então esses animais eles não são pertencentes à nossa região. E vamos ter o animal doméstico, que são aquelas espécies que, através do processo tradicional de manejo e melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticas, possuindo características biológicas e comportamentais em estreita dependência do homem, podendo inclusive apresentar aparência diferente das espécies silvestres que os originou. Então nós vamos ter um gato, um cachorro, um cavalo, a vaca, búfalo, entre outros. As permissões para a manutenção e uso das diferentes espécies baseiam-se nesta classificação, existindo listas oficiais que as classificam. É importante conhecê-las para manejar os animais, pois, por exemplo, para transportar um animal silvestre nativo, é necessário solicitar uma licença de transporte junto ao IBAMA. Já no caso dos domésticos, isso não é necessário. Só que aí a gente vai... Qual é o documento que a gente usa para transportar determinados animais domésticos, como cavalo, vaca, porco, né, que é o GTA. A gente vai na Secretaria de Agricultura ou em outro órgão responsável para tirar essa guia. Porém, para animais silvestres, necessita-se de um documento, né, junto ao IBAMA. Nós vamos também ter animais ameaçados de extinção. São aquelas espécies que podem desaparecer da natureza em um curto período de tempo. Botei 3 exemplos aqui de animais que estão ameaçados de extinção, que é o butil marrom, a ararinha azul e a jararaca ilhô. Então, assim, é realizado o manejo da fauna para evitar que a gente perca esses animais na natureza. E a gente só vai conhecer o quê? Através de fotos, de vídeos, né? E a gente nem vai poder vê-los pessoalmente. Então, por isso que é uma das formas que se trabalha com o manejo da fauna silvestre para evitar a perca desses animais. As principais causas que podem levar à extinção de espécies: destruição e fragmentação do habitat, como desmatamento, retirada parcial ou total da vegetação nativa, queimadas. Então, quando a gente começa a mexer naquele ambiente, os animais, eles ou vão embora, né? Ou então, digamos que aquela área só tem um determinado tipo de alimento deles. Então, como ela está sendo destruída, então esses animais acabam morrendo. Degradação ambiental, como poluição das águas e do ar, né? Tráfico, captura de animais silvestres para o comércio ilegal, que é um dos crimes que mais é realizado no Brasil. E também tem a caça predatória, porque muitos não respeitam aquele período, né, de reprodução dos animais. E aí e também assim, não se contentam em pegar apenas um ou dois. Vão caçando, e aí caçam o quê? Até por esporte, né? Nem pela alimentação. Que nós sabemos que ainda existe muitas pessoas, né? Muitas comunidades, muitos locais, que as pessoas caçam os animais para se alimentarem, né? Porém, existe aqueles que só vão o quê? Realizar a caça predatória por esporte, que a gente ainda vê até hoje. Em alguns países ocorre também
essa caça por esportes. E vão existir listas oficiais, nacionais e regionais, que classificam a espécie segundo o grau de ameaça e sua sobrevivência, sendo que as espécies listadas têm um tratamento especial, tanto para as questões de manejo, quanto para as punições previstas pela legislação para aqueles que as mantiverem ilegalmente. Então, vai depender daquela espécie. Então, é considerado um crime muito alto, com punições bem severas, como é o caso da ararinha azul, que é o animal que está ameaçado de extinção. Então, dependendo da espécie, as punições elas são mais severas, né? Vamos supor, o jabuti é um animal comum, um animal que não corre o risco de extinção. Vai ter a multa? Vai ter a multa, porém, ela vai ser mais branda. Mas se for uma outra espécie que corre um risco, então vai ser essa punição maior. Quem viu o Globo Repórter de sexta-feira, agora, vocês viram, né, de algumas espécies que correm risco de extinção, e aí o que foram fazendo? Trouxeram algumas, no caso das aves, de um outro país, para o Brasil, para ter contato com essas espécies que estavam aqui, para poder o quê? Reproduzir. E duas daqui foram para outro país, para justamente fazer isso, para evitar o quê? A eliminação, a extinção completa desses animais. Então, nesse aqui é só um conhecimento dos conceitos, que algumas vezes as pessoas confundem um pouquinho o que é animais silvestres ou selvagem, nativo ou exótico, né? E agora a gente vai falar de um tema bem importante que sempre está aparecendo na televisão, que é em relação ao tráfico dos animais.